Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos falar dos melhores livros que eu li durante o ano 2020. Este ano de 2020 eu li mesmo muito e tenho bastantes livros que eu adorei e tive um bocadinho de dificuldade em selecionar um grupinho para trazer aqui como os meus preferidos. Basicamente o meu critério não foi necessariamente só os livros de 5 estrelas, esses estão incluídos, mas também livros que, apesar de eu na altura ter acabado de ler e não ter dado 5 estrelas por qualquer motivo, incluí aqui livros que me marcaram, ou seja, livros que, passados estes meses todos, eu continuo a pensar neles e histórias que mexeram comigo, mesmo que eu não tenha dado uma pontuação assim tão grande ao livro. A definição de livros preferidos para cada um varia sempre, mas esta é a minha definição de livros preferidos. São mesmo aqueles livros que, passados este tempo todo, eu recomendaria a alguém e diria a alguém, olha, lê este porque vai-te marcar. O livro até pode não ser nada de especial, até pode chegar ao fim e dar-lhe 4 estrelas ou nem sequer lhe dar as 5, mas é um livro que fica connosco. Então esta foi a definição que eu trouxe e, sem mais demoras, vou começar aqui a falar então dos livros que eu considero os meus preferidos deste ano. O primeiro livro que me marcou muito este ano foi A Vida Contada de A.J. Fikry, de Gabrielle Zevin. Eu vou deixar aí a imagem, muitos destes têm emprestados, portanto, lá está, foram livros que eu gostei mesmo muito e tive logo começar a emprestar às pessoas. Este livro foi um livro que me marcou muito, é um livro que eu estava à espera já de gostar e não fiquei desiludida. É um livro passado numa livraria com um homem que vive sozinho e um dia aparece-lhe lá na livraria um bebê dentro de um cesto. É um livro sobre livros, é um livro sobre histórias e é um livro sobre a vida e aquilo que nos define e as nossas escolhas. E é daqueles livros que, na altura, lê-se bem, é um livro com uma leitura muito agradável, com bastante ritmo, mas que, passados uns dias, passados umas semanas, passados uns meses, a história continua connosco. É uma história que eu recomendo imenso. O segundo livro que vos venho falar também mereceu as 5 estrelas, mas é um registro completamente diferente. Estou a falar do The Little Moments of Love, da Katana Comics. Para quem nunca ouviu falar, a Katana Comics tem um site, vocês podem lá consultar e tem montes e montes de BDs gratuitas para vocês verem. E ela basicamente desenhava em casa essas BDs sobre a vida dela com o namorado e um dia o namorado decidiu postar online e foi um sucesso tremendo e entretanto ela começou a lançar livros. Este é o primeiro, anunciaram já que vai sair um ainda este ano, portanto vai sair o terceiro já e são daqueles livros e daquelas BDs mesmo para nos aquecer um coração. São uma reflexão do dia-a-dia da rapariga a viver com o namorado, daquelas coisas com que normalmente nós nos identificamos, que nós achamos piada porque é exatamente assim que normalmente as pessoas se relacionam. É um livro que dá para rir e é um livro daqueles que aquece o coração e que eu gostei mesmo muito. O seguinte livro que eu li, que foi direto para a minha lista de preferidos, foi o You Cat Orações. Isto é Orações para Jovens. Isto é daquela coleção You Cat, que eu não sei se conhecem, mas basicamente foi uma ideia de adaptar os conteúdos da Igreja para jovens. Então, em primeiro lugar, penso que foi o Catecismo da Igreja Católica, que foi adaptado, eu também já li esse, está um trabalho muito bem feito, e depois existem vários, existem para confissões, existe para orações, existe a Bíblia também, e isto basicamente é uma coisa muito resumida, muito simplificada, com uma linguagem muito jovem e atual, para nós conseguirmos entender exatamente as mesmas coisas que temos naqueles calhamaços enormes e muito complexos da Igreja. Este livro é focado em orações, explica a origem da oração, explica técnicas de oração, tem aqui montes de orações com sugestões para a gente rezar de manhã e à noite e foi uma leitura que eu adorei. Eu não me atrevo a pronunciar os nomes aqui dos senhores que organizaram, porque isto é um trabalho mesmo de equipa, mas os senhores são alemães, penso eu, e este é um trabalho com montes de referências, com montes de citações, tem sempre umas referências do Papa e de outros santos, tem montes de conteúdo, e este é um livro que, se vocês gostarem deste tipo de leitura, eu recomendo muito, está muito bem feito. A seguir eu venho-vos falar do The Book of a Thousand Days, da Shannon Hale. Eu li este em audiobook, ele está gratuito na Audible. Eu penso que ele ainda está também gratuito com acesso público, sem terem que ter conta. E este livro existe também em português, já está esgotado, mas existiu, portanto deve existir aí uma edição antiga se quiserem procurar. Foi traduzido com um título semelhante, portanto o livro dos 1000 dias, qualquer coisa assim do género. E basicamente esta é uma história inspirada nas 1001 Noites, é um retelling e eu adorei esta leitura. Eu comecei a ler, já tinha visto recomendações, achei que ia ser uma coisa fofa e doce e mas é espetacular, eu não conseguia parar de ouvir, achei o audiobook também muito cativante. Então nós acompanhamos a história de uma escrava ou criada que vai com a sua senhora e é presa numa torre
porque ela se recusa a casar com o homem que lhe foi destinado. Então temos aqui esta rapariga a cuidar da sua senhora o melhor que pode, sem perceber exatamente os motivos dessa senhora, porque ela não fala com ela. E entretanto surge um príncipe que era suposto ser o amor verdadeiro dela, e quando a criada se vira para ela, olha, está aqui o príncipe, ela não quer saber dele. É assim um grande mistério ali por trás. Tem um bocadinho de magia, um bocadinho de canções e muito, muito amor. É uma história lindíssima, eu adorei e não conseguia mesmo parar de ouvir. Depois, outra leitura que me surpreendeu imenso este ano foi The Mr. Darcy's Diary, de Amanda Grange. Eu adorei este livro. Eu adoro Jane Austen e adoro ler retellings de Jane Austen e adaptações de Jane Austen e estava muito, muito curiosa com este. Basicamente, isto é Orgulho e Preconceito, mas da perspectiva do Mr. Darcy. Então, para os fãs da história vão perceber claramente o meu entusiasmo, mas eu estava à espera de gostar e de ser uma boa narrativa, uma boa forma de olhar para o Orgulho e Preconceito de uma perspectiva diferente, mas eu não conseguia parar de ler. E isto é dizer muito porque eu li o em inglês físico e normalmente eu demoro algum tempo, eu não conseguia parar de ler, eu li num instante, adorei, acho que está muito, muito bem fiel à história, muito representativo do que o Mr. Darcy passa e que nos é revelado mais no fim. Acho que está muito, muito bom. E depois acrescentam ali um capítulozinho extra no fim, com detalhezinhos extra que eu acho que estão espetaculares. E eu adorei esta leitura, para mim é mesmo um dos meus preferidos do ano. Outro livro que me arrebatou foi As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky. Eu já queria ler este livro há muito tempo, entretanto anunciaram que ia sair em português e eu estive à espera. Entretanto saiu em português e eu lá o comprei e li-o este ano e... que livro! Para quem não conhece este livro, em português foi editado com a capa do filme, portanto existe um filme relativamente recente, tem uns poucos aninhos, e este livro é epistolar. É um jovem adulto, mas é um jovem adulto bastante pesado, deixem-me já alertar. Eu tenho opinião aí no canal, vou deixar aí o link nos cards. É um livro bastante pesado, que aborda temas muito, muito difíceis, mas é um livro epistolar, portanto, em cartas, e temos o nosso protagonista a escrever cartas a um amigo dele sobre tudo o que se passa à volta dele. Os novos amigos que faz na escola, os trabalhos para o professor de inglês, tudo isso. É um livro que é muito difícil de eu conseguir aqui resumir-vos, porque aborda temas incríveis, mas é daqueles livros que não se consegue parar de ler. Os capítulos são muito, muito curtos, lá está, as cartas são muito curtas, lê-se muito, muito rápido e é daqueles livros para nos dar quase um murro no estômago e é fenomenal. Eu recomendo imenso, imenso, imenso que leiam este livro. A seguir, mais um audiobook, eu ouvi The Importance of Being Earnest. Eu adorei este livro. Este livro é de Oscar Wilde, é um clássico, eu tinha na minha lista há montes de tempo, não sei porque não lhe peguei antes, eu adorei esta leitura. Também existe filme, eu ainda não vi, mas hei de ver daqui a nada. Ele está disponível no HBO, penso eu. Este título é um bocadinho intraduzível. The Importance of Being Earnest, literalmente sim, é a importância de ser ernesto, mas earnest em inglês significa também honesto, é a importância de ser honesto. Este livro faz muito lembrar o Falar a Verdade a Mentir. É um livro daqueles extremamente irónicos, extremamente cómico, para nós nos desmancharmos a rir o livro todo. É uma leitura muito, muito rápida, porque é muito curto, é hilariante e é mesmo sobre ser honesto e ernesto ao mesmo tempo. É muito, muito, muito bom. É uma história de amor e está fenomenal. Se nunca leram este, eu recomendo. É mesmo Oscar Wilde no seu melhor. Depois, e ainda em audiobook, eu li The Girl on the Boat, de P.G. Wodehouse. Este livro tem 2 títulos, portanto, The Girl on the Boat e Three Men and a Maid. É o mesmo livro, só que acontece que a maior parte dos livros de P.G. Wodehouse tinham títulos diferentes se eram editados em Inglaterra ou na América. Então, um monte deles, às vezes eu estou a falar de um livro e tem a capa com outro título, mas é o mesmo livro, simplesmente são títulos diferentes e eu por vezes estou por mim a usar um ou outro, depende da leitura também que eu faça. Este livro é mais um dos P.G. Wodehouse que eu dou 5 estrelas e acho espetacular. Este livro foi extremamente cómico, extremamente para rir e típico P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse é um escritor clássico que eu adoro, que tem muito, muito humor nas obras dele. E então este livro não é exceção, é um livro mesmo para nós rirmos bastante. Este livro conta a história de uma rapariga, que é The Girl on the Boat, portanto a rapariga no barco, que é a rapariga também que é descrita como maid na outra versão do Three Men and a Maid, portanto 3 homens e uma dama. Então esta rapariga está em viagem num barco
e durante essa viagem ela fica noiva e rompe o noivado com 3 homens diferentes que se cruzam todos no fim. É assim uma confusão completa e é de partir a rir. O livro é muito, muito engraçado, tem muito ritmo e P.G. Wodehouse é mesmo assim, é daquelas leituras de conforto. É para nós rirmos um bocado, é bastante previsível, tem montes de peripécias e momentos muito inesperados para nós rirmos e no final acaba-se sempre tudo bem. E é uma história espetacular. Se nunca leram P.G. Wodehouse, este poderá ser um bom sítio para começar. Mais uma leitura em audiobook. Eu li Kokoro, de Natsume Soseki. Este autor foi o meu primeiro contacto com ele e este livro mexeu mesmo muito comigo. É uma leitura bastante curta, já não me lembro bem quanto tempo é que tinha. Eu também falei dele aqui no canal. Eu vou deixar aí o link nos cards ou na descrição. E este livro é sobre um rapaz que encontra um homem mais velho, um sensei, como ele diz, um mestre, e começa com ele a aprender coisas um bocadinho sobre a vida e trata-o como se fosse o seu melhor amigo, até que descobre que ele guarda um grande segredo. Este é um livro daqueles para nos fazer pensar. É um livro sobre as nossas obrigações para com a família, é um livro sobre honra e é um livro mesmo tipicamente japonês, mas que mexe imenso connosco, apesar daquela calma, daquela passividade que o livro transmite, tem valores e elementos extremamente surpreendentes e que eu achei fenomenais. Eu adorei esta leitura. Como já perceberam, nós temos aqui livros para todos os géneros e gostos e agora vamos para a fantasia. Eu li então este ano Fogo, de Christine Cashore. Este é o segundo livro na saga dos 7 Reinos e este livro é de certeza um dos meus preferidos do ano. Este livro é uma saga, mas não é continuação. Eu também tenho opinião aqui no canal, vou deixar por aí o link. Eu adorei esta leitura. O primeiro livro também é dos meus preferidos e eu também adorei. Este é igual ou melhor, se possível. É muito, muito, muito bom. E para vocês que têm medo de pegar em fantasia, mas que gostam de romance ou romance de época, este poderá ser um que vocês irão gostar, porque o elemento de fantasia é quase em segundo nível. É uma história mais sobre a relação humana, sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa identidade. E temos aqui estas guerras entre reinos e isto é uma leitura mesmo muito, muito, muito boa. Eu não conseguia parar de ler e é um dos meus preferidos do ano também. Agora, pegando em não-ficção, outro preferido, Dr. Turner's Casebook, de Stephen McCann. Este livro é inspirado na série Call the Midwife, também tenho por aí a minha opinião, e é uma não-ficção sobre a história de todas as doenças e problemas que surgiram durante as épocas que a série cobre e como é que eles adaptaram isso para a série, porque é uma série muito, muito, muito fiel a factos históricos. Está uma leitura muito interessante, mesmo para quem não é a área de ciências, que é o meu caso, que eu não tenho nada a ver com essa área. Está uma leitura muito interessante, muito detalhada e que eu gostei muito, e é um livro lindíssimo por dentro, com montes de fotografias e ilustrações e referências de coisas da época. É mesmo uma leitura muito, muito boa. Depois tenho aqui Duna, volume 1 e 2. Isto são a parte 1, 2 e 3. Compõem assim um só volume. Fazem assim um desenhinho estas edições. Estes livros são de Frank Herbert e eu queria muito lê-los este ano, porque vai sair um novo filme. Já existe um antigo. Também tenho opinião aqui no canal e estes livros surpreenderam-me muito. Eu tive um bocadinho de dificuldade em entrar no primeiro livro, porque era tanta informação. Eu estava com um bocadinho de dificuldade, mas depois de se entrar, depois do ritmo começar a aumentar, eu não conseguia parar de ler. É extremamente cativante e eu mal posso esperar para ver em filme como é que eles trazem todos estes detalhes e estes pormenores para a vida, porque é mesmo tão detalhado e tão bem feito. Esta foi uma leitura muito surpreendente, é ficção científica e está aqui na minha lista. E por último, eu tinha que incluir nesta lista A Convenience Store Woman, ou em português, Uma Questão de Conveniência. Eu li este livro em dezembro e foi uma leitura que me arrebatou completamente. Também é passada no Japão e é uma ficção sobre uma rapariga que não é propriamente normal e o livro todo é uma sátira àquilo que a sociedade chama normal e àquilo que a sociedade exige de nós como pessoas normais. É uma leitura fenomenal que dá muito para pensar e foi direto para a minha lista de favoritos também. E foi isso, pessoal. Estas foram as minhas leituras preferidas do ano 2020. Já leram algum destes? Concordam comigo? Discordam? Qual foram alguns dos vossos preferidos deste último ano? Digam-me aí em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o meu canal para me ajudar neste projeto. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!